Ok, gente, muito ânimo aí, porque domingo é dia de vocês fazerem a prova de vocês da melhor forma possível e receber aí um 10, um 9, um 8, um 7, um 6. Não tem problema ser 6 não, gente, 6 é 10 e eu acredito muito que vocês vão aí passar nessa prova, acredito especialmente nos meus alunos, porque fizeram conosco o melhor curso de constitucional, me desculpem, e a gente continua aqui, ok? Falamos no bloco passado da ADI, agora vamos falar da ADC. Vem cá. Bom, gente, a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, que é a minha aposta, que pode ser cobrado aí na prova de vocês agora, por nunca ter sido uma peça cobrada de vocês, é uma peça que visa o quê? Qual é o objetivo dela? É declarar a constitucionalidade de uma norma. Mas espera aí, gente, peraí, professor. A norma, ela já não nasce, uma lei já não nasce presumidamente constitucional? Ela já não passa por aquele procedimento e nesse procedimento ela já não nasce perfeita para produzir os seus efeitos? Portanto, ela já nasce constitucional? Gente, beleza, raciocínio certinho. A norma, ela nasce constitucional, ela nasce presumidamente constitucional, porque se ela foi publicada, subentende-se que ela passou por todo o processo legislativo dela, ok? Pois bem, só que o objetivo da ação declaratória de constitucionalidade é declarar a constitucionalidade de uma lei. Mas por que, se ela nasce presumidamente constitucional? Porque depois que ela foi publicada, sabe o que houve? Houve vários processos judiciais. E esses processos judiciais estão questionando a constitucionalidade desta lei. E por haver este requisito, veja bem, eu estou falando de um requisito da ADC, que é a controvérsia judicial, é que vai caber a ADC, ok? Bom, o objeto da ADC, primeira coisa, o objeto da ADC é apenas lei federal, ok? Lei, ato normativo ou lei federal. Ato normativo ou lei federal que esteja o quê? Aqui é diferente da ADI, ó, porque aqui essa lei federal, ela está compatível com a Constituição Federal, ok? Ela está compatível com a Constituição. Mas por que eu vou ingressar com uma ação para dizer que ela está incompatível? Por quê? Porque há existência de controvérsia, judicial. Ok? Há processos tramitando no Poder Judiciário, questionando a validade daquela norma. Há processos tramitando no Poder Judiciário, questionando a constitucionalidade daquela norma. Ok? Vejam comigo, por favor, o artigo 14, inciso 3º. O que diz o artigo 14, inciso 3º? Acerca da artigo 14, inciso 3º, gente, da Lei 9868 de 99, que é a lei que regulamenta a ADC, ok? O artigo 14 da Lei 9868, inciso 3, diz assim, ó: a petição indicará a existência da controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Beleza? Então, vem comigo aqui. Como é que ficaria a nossa peça, professor? Gente, o mesmo jeito da outra, porém com algumas diferenças inerentes à ADC. Então, vamos ter lá o endereçamento. Mesma coisa. As ações do controle concentrado, elas são endereçadas para o STF. Portanto, excelentíssimo senhor doutor, ministro-presidente do STF. Depois teríamos o preâmbulo. O preâmbulo vocês já sabem. Se não sabem fazer, deem uma olhada lá na apostila, ok? Depois do preâmbulo, vocês vão para o primeiro título dos fatos. Uma observação importante acerca do preâmbulo. Na ADC não tem polo passivo. Na ADC, professor, que louco, né? Vou entrar com uma ação judicial e não tem um réu, não tem um polo passivo, não tem ninguém? Não.
ok? Como é que ficaria aí o meu preâmbulo então, professor? Eu quero saber. Eu quero saber como é que ficaria o meu preâmbulo. Gente, o preâmbulo de vocês ficaria assim, ó. Um dos legitimados lá do artigo 103, o inciso correspondente, conforme está no enunciado de vocês, qualificado, representado pelo advogado, conforme o artigo 287 do Código de Processo Civil, endereço, 3 pontinhos, endereço eletrônico, mesma coisa. Vem por meio do seu advogado, a mesma coisa, perante vossa excelência, com fundamento nos artigos correspondentes, a ADC, aqui ó, no caso, o artigo 13 e seguintes da Lei 9868, artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal também, propor ação declaratória de constitucionalidade em face da lei federal, que é o objeto lá do seu enunciado, em face da lei federal X, por haver controvérsia judicial. Ou em face da lei federal X, por esta estar perfeitamente compatível com o texto da Constituição. Ok? Simples assim. E aí, vocês vão para o primeiro título, dos fatos. Ok? Dos fatos. Depois dos fatos, já sei, professor, depois dos fatos, eu vou para a parte do direito. E aí, o senhor disse, aqueles mesmos tópicos que são pontuados pela FGV. Então, vocês vão falar do foro competente. Professor, não gosto de foro competente, gosto de falar competência. Tudo bem, coloque lá, da competência. Do foro competente, do cabimento, por que cabe a ADC, ok? E aí, gente, quando vocês falarem aí que cabe a ADC, vocês, dentro de cabimento, vão ter que falar da existência, olha que observação importante, vão ter que falar, ó, da existência da controvérsia judicial. Vão explicar que a ADC, na ADC, o objetivo da ADC é declarar a constitucionalidade da norma. Por quê? Porque há vários processos judiciais tramitando, questionando a sua validade. E conforme o artigo 14, inciso 3º da Lei 9868, havendo controvérsia judicial, cabe ali a ADC, ok? É claro que vocês vão fundamentar com o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição também, ok? Mas veja, na ADC, vocês vão ter que falar da controvérsia judicial. Professor, posso falar diferente? Posso só mencionar aqui no cabimento o artigo 102, inciso 1, a linha A, o artigo 13 da Lei 9868? Pode. E aí vocês fazem um título separado só para controvérsia judicial, da controvérsia judicial. E explicam aqui dentro desse tópico, explica aqui dentro que há processos tramitando no Poder Judiciário questionando a validade daquela norma, ok? Isso tem que fazer parte da sua ADC. Isso será pontuado, não vai valer poucos pontos não, ok? É requisito da ADC, tá bom? Beleza. Além da controvérsia judicial, do cabimento, é claro, vocês vão falar da legitimidade, mesma coisa. Aí vão falar da legitimidade ativa, passiva. Se for um dos incisos 4, 5 e 9, vão ter que falar da pertinência temática, ok? Aqui que vocês não precisam falar da legitimidade passiva, né? Como eu disse para vocês, na ADC não tem legitimidade passiva, ok? Então, falem apenas da legitimidade e ativa e explica lá que que o autor da ação, que é o seu cliente, ele é um dos legitimados lá do artigo 103, sendo legitimado universal, não precisa demonstrar pertinência temática, sendo legitimado especial, precisa demonstrar pertinência temática, que é o nexo causal, é o interesse dele de agir, ok? Bom, depois da legitimidade aqui, o que vocês vão falar, hein, gente? Ah, professor, eu posso falar do direito violado? Aqui na ADC não seria bem do direito violado. Seria, na verdade, ó, da constitucionalidade da norma. Ah, professor, eu posso falar do mérito? Pode, mesma coisa. Vocês quiserem falar aqui, ó, do mérito, não tem problema nenhum.
Mas nesse lugar aqui, ó, do mérito, da constitucionalidade da norma, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que explicar por que a norma é constitucional. O que faz da norma ser constitucional? Se algumas ações que estão tramitando perante o Poder Judiciário estão dizendo que a norma ela é inconstitucional, porque é isso que as outras ações estão fazendo. Elas estão questionando a validade daquela norma, não é? Se elas estão questionando a validade da norma, elas estão apontando inconstitucionalidades. Vocês vão apontar o oposto, explicando por que a norma é constitucional, por que ela é compatível. Ok? Que ela não viola o texto constitucional, como está dizendo nas ações judiciais que estão tramitando no Poder Judiciário. Ok? A sua tese é em torno de demonstrar que a norma ela é constitucional, ela está respeitando a Constituição. Ok? Aqui é sua tese. Lembre-se, a parte do direito violado, gente, vai ser sempre a tese de vocês, a parte mais importante. Ok? Bom, aí depois nós vamos para a tutela provisória, que no caso da ADC, se vocês pegarem a Lei 9868 e forem lá no artigo 21, vocês vão ver que lá fala em medida cautelar, que visa suspender o julgamento dessas outras ações que estão tramitando na Justiça. Basta ler o artigo 21 da Lei 9868 e o artigo 21, parágrafo único da Lei 9868, para vocês fundamentarem a sua medida cautelar. Da medida cautelar. Por que cautelar? Por que essa nomenclatura? Porque é a nomenclatura da lei. Após isso, dos pedidos e requerimentos. Dos pedidos e requerimentos. E aí, gente, mesma coisa, vocês vão fazer os pedidos principais, vão fazer o pedido da concessão da medida cautelar, o pedido da procedência da ação, vai intimar o Ministério Público, vai intimar o advogado da União, ok? Vai cumprir com todos os requisitos que estão lá na lei. Professor, vai estar perto, vai estar comigo isso? Vai, gente. Basta ir na Lei 9868 e na Constituição, que tem todos os pedidos e requerimentos para fazer, ok? Fechamento da peça, vocês estão carecas de saber, ok? Valor da causa R$1.000, termos em que pede deferimento, local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos, ok? Tudo bem? Quanto tempo nós temos aí, produção? 3 minutos? Então, ok, eu já vou pular para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ok? A ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vamos falar dela aqui rapidamente. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, então aqui, ó, fechamos a ADC, hein? Fechamos a ADC, vamos para a DI, para a DO. A ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, foi a peça cobrada no 19º exame, e qual que é o objeto dela? Ela é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Há uma omissão aqui, ok? Então, o objeto aqui da ADO é uma omissão. Então, o objeto da ADO é uma omissão inconstitucional. Não existe omissão constitucional, né, gente? É omissão inconstitucional. E se a omissão é inconstitucional, é porque aquele que deveria elaborar a lei não elaborou. E ao não elaborar a lei, o poder legislativo, quando ele deixa de elaborar aquela lei, quando ele é omisso, ele está impedindo que pessoas exerçam ali um determinado direito constitucional. A omissão criada, a omissão gerada, a omissão do poder legislativo está impedindo o exercício de um direito constitucional. E um dos legitimados lá do artigo 103, numa ação objetiva, te procura com o único objetivo de declarar aquela omissão, ok? Ele está preocupado com todo mundo. O objetivo dele, gente, não é concretizar o direito. Veja, na ADO, diferente do mandado de injunção, o objetivo não é concretizar o direito. O objetivo é declarar a omissão do poder legislativo.
Aquela omissão que está o quê? Prejudicando todo mundo. Está prejudicando todo mundo. A ação na ADO, ela é objetiva. Se vocês forem na prova do 19º exame, vocês vão ver, vocês vão perceber que no enunciado dessa prova do 19º exame fala a ação objetiva cabível. Professor, vou de novo aí. Professor, não sabe de uma coisa? Isso que o senhor está falando é balela, isso é perda de tempo. Não vai cair a DO para a gente, professor. Sabe por que não vai cair a DO? Porque ela caiu no 19º exame. Gente, já não por uma vez, nem por duas vezes, foi mais do que isso, a FGV repetiu provas seguidas. Se cair uma ADO agora, para mim não vai ser surpresa não. Mas não vai ser surpresa nenhuma. E quer saber de uma coisa? Todo mundo achando que vai cair mandado de injunção, por conta da lei 13.300, que é lei nova. Aí vem, ó, a FGV, que gosta muito espertamente de levar vocês aí ao erro, e te cobra uma ADO. Todo mundo faz lá um mandado de injunção. Ah, gente, toma cuidado. Para mim, olha, há grande chance de cair a ADO, mesmo que a ADO tenha sido cobrada no 19º. Já aconteceu de cair a ação direta de inconstitucionalidade seguidas vezes seguidas. Então não será surpresa para mim se cair uma ADO. Principalmente agora, todo mundo esperando que caia um mandado de injunção. Ok? Então, muito cuidado com a ADO. A ADO, efeito erga omnes, o legitimado lá do artigo 103 te procura para resolver o problema para todo mundo. E a ação, gente, não é subjetiva. A ação, ela é objetiva. Ok? E olha, quando a gente fala dessa inconstitucionalidade, dessa omissão inconstitucional, ela pode ser total ou ela pode ser parcial. Ela será total quando o poder legislativo não criou norma nenhuma, não existe nada falando daquele, regulamentando aquele direito constitucional, não tem nada. Agora, pode ser que aquela ADO seja sobre um direito constitucional que foi regulamentado, mas aquela regulamentação ela é insuficiente para o exercício do direito constitucional para aquelas pessoas, ok? E aí estaremos falando de uma omissão inconstitucional parcial, ok? Tudo bem, gente? Beleza, professor, como é que ficaria a minha peça? Vamos lá. Endereçamento para o STF, mesma coisa. Tá vendo como é que muda pouco? Como professor, excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Preâmbulo, a mesma coisa. Lembrando que no polo passivo vai constar o Congresso Nacional, porque era ele responsável por editar a norma, ok? Editar aquela norma que deveria ter sido editada para que as pessoas pudessem ali exercer o seu direito constitucional, que não foi regulamentado. Beleza, além do preâmbulo, nós temos o que mais? Professor, dos fatos, onde eu conto rapidamente a historinha, ok? Depois nós temos a parte 2 do direito. E do direito, nós já vimos que vocês vão ter que falar aqui dentro de quê? Vocês vão ter que falar aqui dentro, ó, de competência, de cabimento, de legitimidade, e aí lembrando que sendo um dos estimados do artigo 103, inciso 4, 5 e 9, vocês vão ter que falar da pertinência temática, que é o nexo causal, igualzinho às outras. Ok? E aí, gente, vocês vão ter que falar também do quê? Do direito violado, não é? Que pode muito bem ser o quê? Pode muito bem ser o quê? Da omissão inconstitucional. E aqui aqui dentro da omissão inconstitucional, vocês vão ter que abrir parágrafo para falar da omissão inconstitucional formal e vão ter que falar
Perdão, da omissão inconstitucional formal, não. Da omissão inconstitucional total, ou então da omissão inconstitucional parcial, se for ela parcial. Se existir a norma, mas a norma é insuficiente para que o direito constitucional seja exercido ali para todos, ok? Depois fecha com pedidos e requerimentos, lembrando que o pedido principal aqui, ó, pedidos e requerimentos tem uma coisa antes aqui, né, gente? Muito bem lembrado aqui, ó, da medida cautelar, ok? Por quê? Porque a ação direta de inconstitucionalidade é também regulamentada pela Lei 9868 e lá trata de medida cautelar, ok? Olha, o partido político está muito preocupado com aquela omissão, tem 28 anos. Tem 28 anos que o Congresso Nacional não faz nada para regulamentar a lei. Gente, existe urgência nisso? Alguns entendem que não, porque se ficou 28 anos sem regulamentar aquele direito, ficar um a mais, um a menos, não vai fazer diferença. Agora, outros entendem que 28 anos, que absurdo, está urgente, gente. Então, é muitas vezes uma questão de interpretação. E aí eu digo a vocês, o que eu faço, professor? Sempre peça tutela de urgência, tutela provisória, medida cautelar, medida liminar, sempre peça. Se você colocar mais, isso não vai ser descontado de você. Você não perde pontos pelo que você coloca mais, ok? Tudo bem? Então, podemos pedir aqui medida cautelar. Aí sim, depois nós vamos para os pedidos e requerimentos. Pedidos e requerimentos. Lembrando que o pedido principal da ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é declarar. Gente, vem cá. O pedido principal da ADO é declarar a mora, declarar a omissão do Poder Legislativo. É isso, ok? Nada de efeito concretista aqui não. Nada de... porque, gente, peraí. Efeito concretista é lá no mandado de injunção. Aqui não. Aqui o objetivo mesmo é declarar a omissão inconstitucional. Então, a procedência da ação para que seja declarada a omissão inconstitucional do Congresso Nacional. Para que este elabore o quanto antes a norma que possibilitará o exercício do direito constitucional. É isso. Não tem efeito concretista aqui não. Efeito concretista é lá no mandado de injunção. Controle difuso, não controle concentrado. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Quanto tempo, produção? Então vamos falar agora da DPF. Ok? A DPF, para encerrar as ações do controle concentrado, que representa 85% de chance de cair na prova de vocês, tendo em vista os exames anteriores, vamos lá, a DPF. Encerramos aqui a DO. Fechamos a DO, vamos para a DPF. A DPF, primeiro, a DPF não é ação de descumprimento de preceito fundamental. A DPF, esse azinho aqui, ó, é arguição, ok? Não esqueçam disso, não é ação, é arguição de descumprimento de preceito fundamental, ok? Qual que é o objeto da DPF? O objeto da DPF é lei pré-constitucional, ou seja, antes de 1988, ou lei municipal. Que o quê? Que esteja contrário, ou melhor dizendo, que esteja violando a Constituição, violando a Constituição Federal, que a gente chama de violação a preceito fundamental. Ok? Agora, por que não se usa, professor, a ADI? Já que há uma inconstitucionalidade aqui, a lei pré-constitucional, a lei antes de 1988, ela está violando a Constituição, ela é inconstitucional. A lei municipal está violando a Constituição, ela é inconstitucional. Concordo com vocês.
Agora, por que se usa ADPF e não ADI contra essas leis? Porque a ADI, gente, ela só serve para lei federal ou lei estadual. A ADPF, ela rege-se pelo princípio da subsidiariedade, o caráter é residual, ok? Então, vamos lá. A ADPF, característica principal dela, é o princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade. Ok? Isso tem que constar na prova. Isso tem que constar na peça de vocês. E aí, como é que vai ficar a minha peça, professor? Vamos lá? Vai ficar assim, ó. Endereçamento para o STF, mesma coisa, endereçamento. Preâmbulo, a mesma coisa, um dos legitimados te procura. Lembrando que o nome iuris da peça é arguição de descumprimento de preceito fundamental. Depois, primeira parte dos fatos. Segunda parte dos fundamentos do direito. Vocês vão dividir aqui, ó. Em quê? Fácil, né, gente? Competência, cabimento, legitimidade. Lembrando aqui, ó, legitimidade ativa, passiva. E lembrando que na passiva, se for um dos incisos 4, 5 e 9 dos legitimados do artigo 103, vocês vão ter que demonstrar a pertinência temática, que é o nexo causal, o interesse de agir, que liga o autor àquela ação. Ok? Depois, competência, cabimento, legitimidade. Vocês podem fazer um tópico falando do princípio da subsidiariedade. Ok? E depois vocês vão no mérito. Qual que é o mérito? Que vocês podem chamar de lesão da lesão ou da violação a preceito fundamental. Da lesão preceito fundamental. E aí, gente, depois disso, da lesão a preceito fundamental, vocês vão verificar se é o caso de tutela de urgência ou se é o caso de tutela provisória, tutela de evidência, se é o caso de medida liminar, medida cautelar. Como é que eu faço, professor? Gente, muito simples, muito simples. Se for o caso de medida cautelar, de medida liminar, vocês vão ter que ir lá na lei específica. Vamos dar uma olhada na lei específica 9882 e vamos ver se a gente encontra aqui, na lei 9882, se seria o caso de medida liminar ou se seria o caso de medida cautelar. Ok? Olha o que diz o artigo 5º da lei 9882. Diz assim, ó. O Supremo Tribunal Federal poderá, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar. Aí aqui diferente, ó. Aqui o próximo título seria da medida liminar. Ok? E aí, por fim, mesma coisa. Pedidos e requerimentos. Lembrando que o pedido principal é a procedência da ação para fins de declarar lesão a preceito fundamental. Ok, gente? Tudo bem? E declarando lesão ao preceito fundamental, que a norma X seja extirpada do ordenamento jurídico pátrio. Ok? E depois fechamento da peça, tranquilo. Então, se cair as ações do controle concentrado, gente, é só vocês trabalharem dessa forma, ok? Nessas estruturações aqui, tá? Bom, eu vou encerrar aqui, nós vamos ter aí mais dicas, mais revisões para fazer, mas essas são as ações do controle concentrado, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.